Eu estou aqui encantado. Se um sonho que não tem fim, este livro já me ajudou muito. Eu agora que havia ganhado esse livro, mas a minha irmã já logo levou e não devolveu, ONG Meu Sonho Não Tem Fim, Pequeninos Sonhadores. A gente vai abrindo página a página, vendo os bonequinhos, que agora a gente entende que você ganhou de presente e teve assim a delicadeza de ir fotografando cada um. Estou vendo aqui, ó, a humanidade de São Francisco de Assis. Sim. O que mais te chama a atenção em Francisco? Foi o santo mais próximo de nós. Não é à toa que o Papa Francisco... dele. Exatamente. Não é à toa que o Papa Francisco, com os pensamentos e os ideais dele, escolheu esse nome. Foi o santo mais próximo de nós. Num período de tanta agitação que a gente vive, de tanto confronto, de repente uma frase como essa de Francisco, transforme em jardins os campos de batalha. Acho que é isso que a gente está precisando mesmo, com não certeza, é? com certeza. Não há um certo esgotamento de tanta luta, não estou falando só aqui no Brasil, não, hein? Em outras partes do mundo também. Será que um dia a gente vai acordar que talvez a vida possa ter essa humanidade que você está transmitindo aqui através da sua emoção, ao mesmo tempo das suas histórias? A gente vai acordar para isso? Acho que sim, eu vejo nas palestras, né? Eu vejo que existe uma procura cada vez maior, espero que vindo aqui ainda mais, como tudo na ONG, a palestra é gratuita, eu vou aonde as pessoas quiserem. Nada. Não, a única coisa é que se a palestra é fora da Grande São Paulo, da Alcides, eu não posso pagar pelo traslado e pela hospedagem quando é Claro, necessário. né? É óbvio. Mas tudo na ONG é gratuito. Você tem falado muito dos livros, então eu já gostaria de pedir desculpas ao seu público, porque da outra vez que eu estive aqui, você falou desse livro, todo mundo queria o livro. E pelas características da ONG, eu não tenho condições de mandar esse livro fisicamente para todo mundo. Tá. Mas tudo que eu faço fisicamente, existe a opção de ter esse material digitalmente. Qual que é o endereço? www.meusonhonãotemfim.org.br, que é o principal. Daí você vai ter acesso a uma biblioteca virtual que tudo que eu publico, tudo que eu faço, eu disponibilizo para download. Hoje em dia, todo mundo tem um tablet, todo mundo tem um smartphone. E pensando na sustentabilidade é muito melhor, né? Você leva esses livros para onde você quiser. Olha, num mundo como o nosso, encontrar um ser humano, por exemplo, que chega e diz assim, tudo que eu tenho está lá, viu? O endereço está aparecendo aqui, e minha produção já vai colocar aqui. Você anota, vai lá, tem todo esse material. Aí de repente você fala, nossa, eu estou gostando tanto desse conteúdo, eu queria muito que se tivesse uma palestra com o Alex. Alex vai fazer essa palestra. A fé de Madre Teresa. Não importa o quanto fazemos, mas quanto amor colocamos naquilo que fazemos. Sim. É isso? É isso mesmo. Madre Teresa, que inclusive foi ela que recebeu o prêmio Nobel da Paz, não foi? Recebeu, aí tem vários... 1979. Entre os grandes sonhadores tem vários Nobéis, né? Da Paz tem ela, tem Martin Luther King, né? Gandhi, por incrível que pareça, foi indicado 8 vezes e não ganhou, né? Mas tem um prêmio Nobel de Física, Albert Einstein, um de Medicina, que é Alexander Fleming. Então tem outros indicados, como Dom Helder Câmara. Esses dias eu estive no cemitério do Morumbi. E eu estava ali, sentado ali numa capela bonita que tem ali. Estava ali rezando, depois eu fui dar uma volta. Eu tinha me esquecido do túmulo de Ayrton Senna, que é lá. Aí, passando assim, próximo, uma placa no chão, né? Porque o cemitério é todo no chão, térreo. E, olhando a placa, Ayrton Senna, tinham ali umas flores. Mas eu fiquei ali, assim, acho que quase uma hora, olhando e, ao mesmo tempo, pensando sobre a vida, a fragilidade da vida. Sim. No momento, por exemplo, quando Ayrton Senna estava no auge da sua carreira, de repente vem uma curva e nessa curva da vida, esse imprevisto, diria eu, sei lá, e ao mesmo tempo, como é difícil às vezes a gente aceitar essa sensação de não ter o domínio, o controle sobre as coisas, sobre o futuro, por exemplo. É verdade, mas aí você para pensar, você tem um paralelo a isso, que são dois que eu sempre admirei, o Ayrton como piloto também, como sempre admirei o Schumacher. Então você faz um paralelo e você vê, antes de morrer, fazendo o que você gosta na pista, em primeiro, no auge da sua carreira,
ou morrer como Schumacher, que quebrou todos os recordes na Fórmula 1 e hoje está numa cama, a gente não sabe qual o real estado que ele está, se ele vai sair dessa, se ele não vai, com filhos jovens acompanhando isso. Isso é muito triste. Nossa, eu fico imaginando a dor de acompanhar cada dia, por exemplo, dos familiares. Né? Sim, isso Todos esses familiares. É de uma tristeza enorme. Eu estou vendo agora aqui Mundo Estranho, a revista Mundo Estranho, que tem Sonhe Alto. O que é o Sonhe Alto? É uma campanha que, quando começou esses ataques nas redes sociais, né, eu sou um pouco inquieto, então eu achei que eu poderia criar alguma coisa para colocar inicialmente nas redes sociais, né, para tentar quebrar um pouco todo esse... Não existe um termo. Que termo que você vai usar para pessoas que são amigos de longa data e, de repente, por causa de uma opinião, uma posição, uma visão política diferente, acabar com uma amizade de 20, 30 anos? Eu não vejo palavra para descrever isso. Sinceramente, não vejo. Uma ausência total de uma lógica, de um sentido. Como se isso fosse mudar o país. Certo. Aí é que está. Não é isso que vai mudar o país. O que as pessoas precisam entender. As pessoas têm que ir para a rua. Eu acredito nisso. Tem que ir, tem que pedir para acabar com a impunição, né, para que a gente tenha pessoas mais corretas no comando do país. Agora, isso tem que ir até um certo limite. Né? Você não pode ver o outro que está ao seu lado como inimigo. Às vezes um vizinho, às vezes um parente. Né? Se tornou insustentável. Essa campanha que você faz é para despertar. Por exemplo, tem palestra que acompanha essa campanha. Essa campanha foi só uma campanha para redes sociais e como o Grupo Abril gosta muito do trabalho da ONG, graças a Deus, eles gentilmente deram um espaço para que a gente divulgasse. O que é projeto Vinha de Sonhos? São as palestras. Hoje é o principal projeto da ONG. Então, na verdade, é uma palestra de 1h e 20, onde eu falo, conto um pouco da história da ONG. Infelizmente, em quase todas as palestras dou uma chorada básica. Mas isso é meu defeito de fábrica, não vai ter como mudar. Minha esposa ainda falou para mim antes de eu vir aqui, vê se hoje não chora, por favor. Mas não consegui cumprir. A Maria Emília de Salvador dizendo, que legal, Dalcides. O mundo precisa de mais pessoas como Alex. Gostaria de poder ajudar mais. Quem sabe a Maria Emília possa descobrir lá em Salvador algo que ela gosta de fazer, que ela queira fazer, é isso. Maria Emília, dá o primeiro passo. É o primeiro passo, Dalcides. Esse livro que você gosta, que você fez uma das declarações mais bonitas, você me emocionou quando eu sempre peço feedback para quem eu dou os materiais, porque eu preciso saber, eu preciso desse retorno. O seu feedback, o seu retorno para mim realmente me emocionou. Né? E esse livro, ele começou com um folheto que eu criei no banco que eu trabalhava. Lembra quando eu falei que eu buscava alguma forma de fazer o bem e não era na creche, não era no asilo? Eu criei um folheto no banco chamado Hoje é Sexta-feira, onde eu sempre colocava algumas piadinhas e terminava com uma reflexão com um forte cunho moral. E isso eu entregava para as 10 pessoas da minha área, trabalhava num banco pequeno, só com 300 funcionários, a área do lado quis receber, a outra área quis receber e de repente o banco inteiro estava recebendo, do boy ao presidente do banco. E foi ali onde deu um estalo, falou, esse é o meu caminho. E recebia o que? Era uma folha mimeografada. Mimeografada. Aquele cheiro de álcool nas mãos, as mãos borradas. Para você ver como não é muito recente. E ali foi onde me deu o estalo de que o meu caminho era esse, era despertar isso nas pessoas. Então o que eu falo para Maria... Sim. Desculpa, eu não lembro o sobrenome dela. Vamos ler aqui, a Maria Emília. A Maria Emília Salvador. É dar o primeiro passo. Esse trabalho começou com aquele folheto mimeografado. De um folheto mimeografado, eu cheguei ao livro, com 330 reflexões. As palestras, ao livro Pequeninos Sonhadores. As pessoas, quando veem uma divulgação, como nas revistas Abril, como essa aqui, amanhã, com certeza, muita gente vai falar, Alex, como você conseguiu? Eu dei o primeiro passo 30 anos atrás, Dalcides. Simples assim. Deu o primeiro passo. Né? O mundo, ele com certeza vai te auxiliar de alguma forma se você está caminhando no bem. Pode demorar, você pode ter que passar por várias provas. Eu tive que passar, todo mundo, você tem que passar. O seu trabalho é maravilhoso, você também tem um trabalho doutrinário, você tem um trabalho de levar, né, os bons exemplos e a palavra para as pessoas. Você já passou, todos nós passamos. Quem é que não passou dificuldade? Quem uma vez não parou para pensar se tinha que continuar? Né? E aí a gente lembra de Jesus na cruz. Se Ele não desistiu de nós, quem somos nós para desistir perante problemas tão pequenos? É o que eu falo na palestra, quando eu falo de Martin Luther King,
Eu gosto de todos da mesma forma. Ninguém, acredito, que se aproximou mais no exemplo de Jesus do que esse homem, talvez São Francisco. Alex, agora você falando, tá me vindo a imagem do Papa Francisco, num dos discursos dele, numa das palestras, homilias, o Papa Francisco dizia assim, a gente tem que começar a se preocupar com problemas de verdade, porque muitas das coisas que a gente se preocupa não tem essa dimensão que a gente dá. E quando a gente começa, às vezes, a refletir sobre isso, a gente leva alguns sustos. Em alguns momentos eu já me vi, por exemplo, reclamando de coisas que são tão pequenas, tão bobas, tão insignificantes. Com gente diante de mim que realmente tem... Eu estava vendo nesses dias um arcebispo da Nigéria contando sobre a realidade lá. Sofrimento, a pobreza, a fome, a perseguição religiosa. Eu entrevistei há pouco tempo um arcebispo também da Síria, da cidade de Homs, e contando coisas que eu digo, parece uma ficção. E os meus problemas, as minhas coisas, elas ficam assim tão sem significado, tão pequenininhas. Pode ser que essa noite, você telespectador que está nos acompanhando, esteja também sendo tocado por essa reflexão. Será que os problemas que andam roubando suas noites de sono são tão graves assim mesmo? E a gente precisa de tão pouco para ser feliz. Precisa mesmo? Precisa. Porque eu digo isso e de repente eu me esqueço disso. Eu fico tentando arrumar isso, aquilo, mais outra e vou complicando a vida. Aí eu lembro, o que é que mais me fazia feliz quando eu era pequeno? As coisas mais simples da vida. A gente vai perdendo isso, mas a nossa sociedade também não está ajudando muito. Não, existe uma frase que eu até falo no começo da palestra, que é a gente tem vários sinais que a sociedade está doente. Um deles é que muitas vezes a pessoa ela trabalha naquilo que ela não quer uma vida inteira para comprar coisas que ela realmente não precisa e para ostentar para pessoas que ela nem gosta. Isso é uma sociedade doente, porque você não ostenta para quem você ama. Você quer ostentar para aquele que estudou com você, para aquele que é seu desafeto, para aquele que hoje tem mais que você. Então, tem uma lógica, né? Isso é uma sociedade doente. Né? E aí, resumindo ainda mais tudo isso, você é o que você tem, você não é o que você é. É o ter e o ser. Né? Então a gente precisa quebrar isso. Eu consegui quebrar. E depois que você quebra, é uma coisa natural. Para mim o que importa é a minha família, são os meus amigos e o meu trabalho. Seja o meu trabalho profissional, que eu preciso dele, eu gosto dele, e ele dá o maior prazer da minha vida, que é ter uma família tranquila, né? Deixar a minha família tranquila e fazer isso. Você sabia que de manhã você acorda e que alguém à noite entrou na rede social da ONG ou no site da ONG, que baixou o livro, que viu uma mensagem ali que mudou o dia daquela pessoa? Isso não tem preço, Dalcides. Alex, e para se trabalhar isso, por exemplo, alguém que está dizendo, nossa, eu acredito realmente nessas coisas que o Alex está falando, eu também quero viver assim, mas e quando envolve, por exemplo, filhos, esposa, todos têm que estar nessa dinâmica. Os filhos, eles cresceram nisso, né? Então eu acho que talvez os filhos foi um pouco mais fácil, porque eles cresceram nisso. O mais difícil seria a esposa. Mas a minha esposa, ela é quem sustenta isso, no sentido de que sempre me apoiou. Fora da minha família, as pessoas sempre me viram como uma pessoa estranha. As mais gentis falam que eu sou um ponto fora da curva. Eu não acho que eu sou mais que ninguém, não acho que eu sou ponto fora da curva, mas obviamente que as pessoas... você chega a superintendente de um banco e você deixa um emprego para você seguir, para estruturar uma ONG. Né? Você pega 50% do seu negócio e você deixa para você cuidar de uma ONG. Né? Um dos maiores empresários do país, um dos homens mais ricos do país, virou para mim e falou, Alex, o que eu posso fazer por você? O que você precisa? E eu virei para ele e falei, eu estava com aquele livro, eu falei, passa isso para os seus funcionários. Passa essas histórias adiante. Isso não pode ficar aqui dentro. As pessoas não podem deixar de saber quem foi Martin Luther King, quem foi Gandhi, quem foi Betinho, quem foi Dom Helder Câmara. Não podem.
Mas, Alex, esse seu discurso é algo tão assim motivador e ao mesmo tempo tão distante da realidade brasileira, por exemplo. Eu sou brasileiro. Quando Tem as pessoas muitos falam isso Alex pra por mim, aí, tem muita gente assim, acreditando nesses sonhos, Tem. acreditando que vale a pena ter valores, vale a pena... Eu seria indelicado porque Mas tem são tanta vários para falar. corrupção. A gente tem um Wellington Nogueira, Doutores da Alegria, a gente tem uma Alcione Albanese do Amigos do Bem, a gente tem muita gente. Eu vivo isso 30 anos, Alcides. Então, quando as pessoas falam, mas você nem parece brasileiro. Não, pera lá. Eu sou brasileiro, eu nasci aqui, sempre morei um tempo fora do país, mas eu sou brasileiro, eu não quero sair daqui. Então, tem muita gente boa. A gente não pode generalizar, a gente está num momento de generalização. Né? Aquela coisa, nem o policial presta, né? Todo político é safado, todo brasileiro a uma hora vai roubar. Eu nunca roubei nada de ninguém. Eu não preciso disso. Ninguém precisa disso para ser feliz. Todo homem tem seu preço. Então isso não é verdade. Não. Apesar que Martin Luther King falava que se você quisesse ver o real valor de um homem, dê a ele poder. O poder é muito mais perigoso do que o dinheiro. Talvez um pouco do que a gente vê hoje no cenário nacional venha daí. Né? Essa é uma frase muito forte de Martin Luther King, que foi um dos maiores oradores da história. E eu bebo muito dessa fonte. Né? Então, e ele falava isso e ele tem verdade. O dinheiro, obviamente, que também corrompe, mas o poder corrompe muito mais. O poder em todas as instâncias, porque a gente, às vezes, vê, por exemplo, situações em que aqueles que estão ao lado dizem, nossa, como fulano de tal mudou. Era uma pessoa tão simples, era uma pessoa que, foi promovido, já assumiu um ar diferente. Como é que a gente lida com a questão da humildade? Ao mesmo tempo, me vem muito a imagem de Jesus falando que a gente tem que ser humilde, simples, mas ao mesmo tempo sejam espertos, estejam atentos. Tem muita maldade por aí. Como que a gente concilia isso? Estando sempre com o coração, a mente e os olhos abertos para aquilo que te cerca. Eu sempre fui muito ajudado, não sei por quem, não sei o porquê, nos momentos em que eu quase saí do meu caminho. Teve um momento que eu estava crescendo profissionalmente. Eu não acredito em horóscopo, mas eu sou leonina, então todo mundo fala, leonina, meio... Né? E eu tenho um pouco disso, eu tenho orgulho hoje controlado do que eu fiz. Eu tenho orgulho dos meus filhos, de todos eles, do Jean, da Ju e da ONG. Né? E eu estava num momento em que realmente eu era muito jovem, tinha 25 para 26 anos, então estava subindo profissionalmente. E eu fui sair para almoçar, Alcides. Eu saí do prédio e eu trabalhava próximo da Marginal e tinha um mercado do outro lado da rua, onde a gente dava uma volta depois do almoço. Tinha um rapaz, que acredito que não esteja mais vivo. Ele não tinha as duas pernas na altura da virilha e ele não tinha os dois braços na axila, ele era um tronco. Com uma cabeça, ele tinha algo atravessado aqui com um saquinho que ele vendia lixas de unha, sorrindo. Quando eu vi aquele moço, aquilo foi um tapa na minha cara, porque quem eu posso pensar que eu sou para me achar mais do que alguém? Se tem alguém que é algo divino, ele. Alex, aquela mensagem dentro de um programa que foi inteiro de mensagem, né? Da parte artística, da parte cultural, agora com os sonhos, resgatando aquilo que existe de valores dentro de cada um de nós. Sua palavra final para esse nosso telespectador, essa nossa telespectadora. Vou contar uma das histórias, quem quiser ouvir mais, vou fazer o meu merchandising. Sim. Que leve a palestra Meu Sonho Não Tem Fim. A gente vai em qualquer lugar, a gente vai em escolas, universidades, em empresas, em qualquer lugar. O importante para mim é levar essas histórias de vida adiante. E eu conto algumas historinhas do livro. E essa que eu vou contar é sobre um dos grandes sonhadores e que tem a ver com o momento atual do país e do mundo também, que é o Conselho de Gandhi. Diz que Gandhi, quando ele já estava no auge dele de popularidade na Índia, porque o nome dele não é Mahatma, o nome dele era Mohandas, né? Mahatma em sânscrito é grande alma, né? Então ele já tinha aquela leva de fiéis enorme que iam atrás dele. Então todo mundo queria um conselho de Mahatma, né?
da grande alma. Então as pessoas ficavam naquelas filas na Índia durante horas e horas. E uma mãe estava ali com o filho. Então pegou aquela fila, ficou 6 horas. Chegou a vez dela de falar com Gandhi, ela sentou respeitosamente. Mahatma, trouxe aqui meu filho, porque meu filho come muito doce. Então queria que você tivesse uma palavra para ele. Ele deu um sorriso, virou para a mãe e falou, volte daqui 30 dias. A mulher ficou um pouco brava. 6 horas ali, sabe lá Deus de que parte da Índia que ela veio, que aquilo é um continente de tão grande. Ela foi embora, depois de 30 dias, respeitosamente voltou, pegou a mesma fila, ficou mais 6 horas naquela fila. Na hora que chegou a vez dela, falou, Mahatma, não sei se você lembra de mim, eu estive aqui há 30 dias, meu filho come muito doce. Ele sorriu e falou, lembro. Virou para o menino e falou, não coma tanto doce, faz mal para a saúde. Aquela mulher ficou inconformada. Ela falou, mas como, Mahatma? Eu estive aqui há 30 dias, por que você não falou isso 30 dias atrás? Por que você fez eu voltar agora para falar isso? Ele deu um sorriso e falou, porque há 30 dias eu comia doce. Eu só posso falar? Sim. Exatamente. Eu só posso falar, eu só posso dar um conselho daquilo que eu não faço igual. Então essas pessoas que se agridem na internet, aquelas pessoas que acabam com amizades, aquelas pessoas que se ofendem na rua, entendeu? Elas têm que parar para pensar que o mundo vai continuar, esse momento vai passar. Momentos bons aparecem na vida e eles também vão embora. Os momentos ruins também. Como vai acontecer? O que vai acontecer quando esse momento tem pessoas passadas? O que vai acontecer com a nossa sociedade? Ela vai continuar dividida? Eu acho que é isso. Eu quero te agradecer, Alex Cardoso de Mello, ele que é criador da ONG Meu Sonho Não Tem Fim. Muito obrigado, meu irmão, por ter vindo. É um prazer sempre.